Oi, gente. Graça e paz, tudo bem? Hoje eu tô querendo falar com vocês aqui no canal sobre o Espírito Santo, a missão do Consolador, aquilo que ele vai produzindo em nós, né, através do caráter, né, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? A transformação que ele vai fazendo dentro de nós. Em João 16, fala sobre a missão do Consolador. Que logo após, né, Jesus ter morrido, ressuscitado, ele disse que ele iria ao Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo conosco, né, que iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui em João 16, versículo 8, diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e anunciará as coisas que há de vir. Então, aqui quando Jesus ele estava, né, preparando a sua despedida, né, que ele iria morrer, né? Ele iria morrer. Essa mensagem foi dada antes de ele morrer, na verdade. Ele estava preparando seus discípulos para aquele momento. Então, ele deixou eles avisados, né? E mesmo assim, depois que ele morreu, os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Pedro chegou até a negar Jesus. Mas a palavra também diz que quando Jesus ressuscitou, ele deixou, quando ele subiu aos céus, que ele ressuscitou, que ele foi no inferno, que ele tomou a chave da morte e do inferno, porque só o Senhor, né, foi poderoso para vencer a morte. E ele foi no inferno, tomou a chave do inferno e da morte. Então ele é o único, ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Então quando ele subiu aos céus, ele disse que deixaria o Consolador. E que ele também disse: ficar em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder, até que seja revestido de poder. Então, quando ele subiu, os discípulos ficaram com medo. Até que ele prometeu ficar em Jerusalém, porque os discípulos queriam, né? Ficaram com medo, meio que dispersos, mas ele falou assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqui em Atos 2, chegou esse momento em que o Espírito Santo de Deus se manifestou na vida daqueles que creram em Jesus, daqueles que estavam esperando por um acontecimento do Espírito Santo. E ali no momento que eles estavam clamando ali, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos naquele lugar. Em Atos 2, nós podemos ver. Então o Espírito Santo veio com poder naquele momento ali. Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E eles apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia falar. Então, naquele momento, eles receberam poder
dunamis, poder de Deus, para pregar o evangelho. Eles foram cheios. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nesses dias. Ele quer acender a chama do nosso coração, para que a gente não tenha medo de falar da verdade, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo é a verdade, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo de Deus vivo dentro de nós. O Espírito Santo que nos enche. Porque quando nós estamos cheios da presença, o que nós queremos falar é de Jesus. Queremos falar da transformação que Ele fez na nossa vida, naquilo que Ele tem feito, naquelas modificações que só a gente sabe, o quanto que a gente já errou, o quanto que a gente já falhou. O Espírito Santo vai nos conduzindo dia após dia, nos ensinando, nos guiando, nos direcionando a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, quando eles foram cheios, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, já não tinha mais medo. Ele já não tinha mais medo porque ele recebeu poder. Ele recebeu o poder de Deus para falar aquilo que ele foi chamado. Porque assim como Jesus negou Jesus 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, Jesus perguntou a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E chegou um momento que Jesus falou com Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando eu vejo Pedro, as atitudes de Pedro, eu posso dizer que eu era um Pedro. Eu era um Pedro que amava intensamente o Senhor, mas muitas das vezes agia por impulso. Muitas das vezes não pensava antes de falar. Muitas das vezes tinha atitudes que o Espírito Santo não se agradava, com ações, com palavras. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus me convenceu, eu posso dizer que hoje, meu coração tem a convicção da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Porque só Ele pode modificar o seu caráter, só Ele pode modificar o seu modo de agir, de pensar e de falar. E no momento que Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus ali, depois de Atos, depois do acontecimento de Atos 2, a descida do Espírito Santo, Pedro foi pregar. Pedro já não tinha medo de ser morto, porque Jesus subiu aos céus, mas os discípulos estavam lá. E assim como eles mataram Jesus, ele queria matar também aqueles que seguiam a Jesus. Então, naquele momento, Pedro se levantou. Aqui em Atos 2,14, diz que Pedro se levantou com os 11 e ergueu a voz aos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. E tomou conhecimento disto e atentou às suas palavras. E eles disseram: estes homens não estão embriagados como vides pensando, sendo esta é a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os sonhos os vossos velhos. E naquele tempo ele teve, essa manifestação do poder de Deus na vida dele. E naquele dia, com o discurso de Pedro, foram ganhas 3.000 almas. Então a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro era tão forte que as pessoas entenderam a mensagem do Evangelho, reconheceram Jesus como Messias, como Salvador, e se entregaram e foram batizados, as 3.000 almas naquele dia. Porque quando somos verdadeiramente convencidos pela ação do Espírito Santo, não podemos ser as mesmas pessoas. Temos que entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Temos que entender a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus nos traz discernimento. E é isso que o Senhor quer trazer na sua vida hoje. Discernimento. E eu quero orar com você nesse momento.
pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo a ação dele nas nossas vidas. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento e repita comigo o que eu vou falar. Pai amado e Pai querido, nessa hora, Pai, nesse momento, Deus. Deus, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu Espírito Santo. Pai, nesse momento, Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo. Deus, toca os olhos dos Teus filhos agora, Pai, tira as escamas. Tira, Deus, a cegueira espiritual. Deus, toca nos ouvidos agora, Senhor, tira os tampões. Tira, Senhor, os barulhos deste mundo para que possamos ouvir a Tua voz e reconhecer que Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso alívio, o nosso direcionamento. Pai, em nome de Jesus, coloca agora, Senhor, a mão no coração, meu Deus, dos Teus filhos, Senhor. Remove essa pedra, remove, Senhor, essa dureza de coração, para que Tua palavra entre no coração de cada um deles, Senhor, e faça morada. Deus, em nome de Jesus, toca na mente. Senhor, coloca, Senhor, agora o capacete da salvação. Porque sabemos que na mente é onde travamos batalhas terríveis. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder nesse momento invada cada coração. E eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. E que nenhum dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor, daqueles que se levantaram, Senhor, nenhum deles, Senhor, tenha mais medo nem vergonha de falar de Ti. Porque quando somos cheios do Teu Espírito Santo, não há como conter aquela chama que está dentro do coração. E assim eu encerro essa oração. Que você tenha uma semana, um final de semana abençoado. Que o Senhor te encha com a presença dEle. E eu quero dizer para vocês que a partir de terça-feira eu vou estar gravando vídeos falando sobre as lamparinas. Eu fui para um renovo espiritual e lá eu tive algumas ministrações que o Senhor foi colocando de acordo com as pregadoras. E cada dia, cada semana eu quero compartilhar um pouco do que foi falado. E que as nossas lamparinas continuem cheias da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem o poder para nos mostrar e nos dar direcionamento. De reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e não há salvação sem Jesus. E assim eu encerro essa oração e esse vídeo. Que você seja abençoado, impactado com aquilo que o Senhor vai falar com você. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai penetrar no teu coração e você vai entender aquilo que o Senhor quer de você. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.